Olá! Boa tarde, voltamos hoje, no dia 7 de dezembro, estamos quase finalizando, dia 7, né, do mês de dezembro, último mês do ano, mês 12, e hoje lembra que eu pedi para vocês para que as famílias lessem esse livro, essa história muito legal, que o título é O Mundo da Imaginação. É uma história da turma do Luan, que eles viraram personagens de livro aqui, olha lá. Na verdade, eu vou dar uma resumidinha para vocês. Eles encontraram lá no parque da escola deles um baú. E dentro desse baú tinham muitas fotos, muitas lembranças, fotos antigas, desde quando eles eram pequenininhos na escola, né? Até os tempos atuais, coisas que eles vivenciaram, lugares que eles foram. E eles ficaram pensando, meu Deus, quem deixou essa caixa aqui? Essa caixa de lembranças de todos os momentos que a gente vivenciou na educação infantil, né? Olha lá, viver momentos de passeios, momentos de festas, tudo, olha lá. Todas as vivências dele. Peçam para a família de vocês ler com calma, que essa história é muito legal. De tudo que eles vivenciaram. E eles ficaram curiosos para saber quem tinha deixado este baú de lembranças lá no parque da escola. E descobriram que foi o professor Sérgio, que deixou esse baú de lembranças para recordarem tudo que eles vivenciaram na educação infantil. E eles descobriram que eles estavam se sentindo, ó, tem até um passeio que eles fizeram lá no aquário, olha lá que lindo, ó. Tudo eles conseguiram, foram tudo lembranças, foram resgatando todas aquelas lembranças. E aí eles acharam uma coisa, ó, o professor Sérgio chegou e falou que tinha sido ele, mas eles acharam que tinha algo estranho, porque eles pareciam desenhos, e eles descobriram que eles viraram personagens de história, que é essa história que a gente está contando, olha lá. Nós somos personagens. E eles ficaram assustados e ao mesmo tempo felizes, que eles viraram personagens de história, assim como aquelas histórias que a gente vê, que tem das princesas, que tem dos reis, que tem dos personagens super-heróis. Eles são todos personagens de livros. E aqui a turma do Luan também virou um personagem de livro, né? Eles viraram personagens para poder contar essa história pra gente, olha lá. E era uma história onde eles resgatam todas as vivências deles, né? Como personagem, ó, eles viraram um desenhozinho. Viram que legal? E aí eles fazem um questionamento aqui no final, ó. E você? Imagina uma história para você. E que tal você imaginar uma história para você e seus amigos? Seria legal, né? Criar uma história, vocês virarem personagens de livro e poder contar a história de vocês, de tudo que vocês vivenciaram na educação infantil, com os amigos que vocês tiveram, né? Uns amigos que vocês vão levar para a vida de vocês, que vocês têm amizade até hoje, eram amigos desde o berçário e ainda são amigos, né? Ainda se visitam. Isso é muito legal, ali, ó. Toda uma história que eles vivenciaram virou livro. É muito legal. Peça para a família de vocês lerem com calma, que vocês vão entender tudinho, tá bom? Aqui na página 67, olha lá, o 6 e o 7, vai falar sobre essa história aqui. Olha lá, a capa do livro é do mesmo livro, O Mundo da Imaginação. O mundo da imaginação é quando, né, histórias viram quando a gente cria uma história, elas viram, a gente entra no mundo daquela imaginação, a gente entra naquele personagem, a gente vivencia tudo aquilo que acontece e é muito legal. Relembre uma parte da história. Escreva o nome dos personagens da história. Então aqui vão ter os nomes dos personagens da história. E a gente vai escrever o nome deles, tá bom? A gente vai escrever aqui no quadro e vocês vão copiar o nome deles, desses personagens aqui. Vamos ver quantas. Será que eles fizeram uma linha para cada personagem? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver, será quantos personagens tem na história? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Será que eles estão contando com 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6 personagens, ó, são as crianças, mas a gente pode botar o nome do professor Sérgio também, tá? Eu vou fazer a listinha aqui e já mostro pra vocês como que é o nome desses personagens. Estão conseguindo ver aqui, ó? Tem a Maria, tem o Felipe, temos o Edgar, temos o Luan,
a Vitória, o professor Sérgio e a Tereza. Esses aqui são os personagens que aparecem na história. No livro, ó, tem o professor tem o Luan, não, o Luan é esse aqui, temos o Edgar, temos a Maria, temos a Tereza, né? Temos todos esses, temos o Felipe, que é esse aqui de óculosinho, temos a Maria, Tereza e Vitória, são as 3 meninas, né? Então, todos esses aqui são os personagens do livro. E a prof escreveu aqui, ó. Vou aproximar mais para vocês. E aí vocês podem até parar a imagem e vocês podem copiar, olha lá. Estão vendo os personagens que a prof escreveu? Então, façam com bastante atenção e preencham esse quadrinho aqui, ó. Essas linhas aqui dos nomes dos personagens, tá? Maria, Felipe, Edgar, Luan, Vitória, Sérgio e Tereza. São os personagens da história. Escreva o nome do lugar onde se passa a história. Onde que se passa a história? Na escola, não é? Ali é o parque da escola, que o professor deixou aquele baú ali no parque da escola. Então, a história se passa na escola, tá? Eu vou escrever escola aqui no quadro e vocês escrevam lá na outra partezinha, tá bom? Deixa eu virar aqui pra cá pra ficar melhor. Escola. É a segunda questão, que é onde se passa a história, na escola. O que os personagens encontraram no parque da escola? O que eles encontraram lá no parque da escola? Eles encontraram o quê? Algo cheio de lembranças, cheio de fotos. Vocês lembram? Eu acho que eu ouvi alguém falando baú. Sim, olha lá. É um baú. Eles encontraram. Vou escrever baú aqui para vocês. O B, o A e o U. Com acentinho. Baú. Isso aqui é da resposta 3. Foi o baú que foi encontrado. Tá, ok? Vamos passar para a próxima página, que é a página 68. O que mudou com o passar do tempo? Aqui eles estão, ó, fazendo uma pergunta do que mudou com o passar do tempo. Na história, O Mundo da Imaginação, a turma do Luan recordou como eles eram desde que começou a estudar na escola. Os personagens perceberam mudanças neles, da escola, né? Que eles eram um pouco diferentes, eles tinham algo ali diferente. O que será? O tamanho dos personagens? Sim, eles eram menorzinhos no começo, né? Podem fazer um xizinho aqui, ó. Mudou o tamanho. Aí tudo que vocês, né? Vocês veem que mudou, como vocês leem a história com calma, vocês vão perceber. Foi o tamanho, a idade deles também mudou. Aí vocês podem fazer um X aqui e mudou, porque eles eram menores, agora já estão maiores, né? Vamos ver, o cabelo dos personagens, muitos tinham os cabelos curtinhos, outros tinham o cabelo enroladinho e mudou também. E o que? O parquinho da escola, eles perceberam, né? Eles viram lá que tinha algo que tinha antes, que depois não tinha. Deixa eu ver se eu acho que eu encontro essa parte aqui. Olha lá, eles mostrando na história, olha lá, tinha um banco diferente, né? O professor, eles lembraram a história, eles viram que o parque estava diferente, que tinham coisas que não tinham, coisas modificadas, né? Eles lembram de muitas e muitas coisas de diferente da escola. Então, mudou também. E a sala de aula também mudou, né? Então, vocês podem fazer um X no que vocês lembram da história que fala que mudou e não mudou. Eu vou deixar com vocês aqui, essas duas últimas aqui, para vocês... Se eu responder, aí vocês não vão ouvir e nem prestar atenção na história. Eu quero que vocês prestem atenção na história para poder saber responder, tá bom? Então, se não pediram para a família ler, peçam para a família ler e depois venham responder essas questões aqui. O que mudou e o que não mudou com o passar do tempo lá na história, tá bom? Luan estranhou o fato de que ele e os colegas apareceram do mesmo jeito em várias imagens. Lembre-se dessa passagem, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês do que fala no livro. Viram só? Estamos todos do mesmo jeito nessa imagem, com as mesmas roupas, como agora.
disse Luan, confiante na sua descoberta. É verdade. Concordou Edgar, também estranhando. E eles sempre apareciam iguais em todas as fotos. O que será que nessa história os personagens não se modificaram? Você acha isso estranho? Converse com seus colegas. Por que vocês acham que eles não mudaram? Com as fotos apareciam eles sempre com as mesmas roupas. Geralmente quando são personagens de histórias, eles se vestem sempre iguais, né? Eles têm sempre a mesma roupa. É uma fantasia, elas são sempre iguais. Então isso é uma característica dos personagens de histórias, eles estarem sempre vestidos da mesma forma, né? Usando a mesma roupa, usando a mesma fantasia. Então isso eles começaram a descobrir que eles eram personagens de livro porque eles estavam sempre vestidos iguais em todas as partes da história. Em todas as fases da história, eles estavam vestidos iguais, né? E aí eles começaram a perceber, olha lá, que em todas as páginas eles estavam do mesmo jeito. E aí então que eles descobriram que eles eram personagens de história. Não é isso mesmo? Muito bem. Então tá. Então leiam com atenção, leiam com calma. Viajem nessa história, entre nesse mundo da imaginação que vocês vão gostar bastante. E depois respondam ali na paginazinha esse aqui, o que mudou e o que não mudou, de acordo com o que vocês perceberam, tá bom? É uma opinião de vocês, ok? Combinado? Então, um grande beijo e até a próxima!